Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É isso aí. Hoje é quinta-feira, hein? Hoje não é quarta não, mas hoje vai ser dia de live, legal? Vai ficar aqui registrada para vocês uma conversa muito interessante que a gente vai ter com um tatuador aqui de São Paulo. Já está aí na sala, legal. É isso aí, pessoal. Eu sou o Ângelo Galata, esse é o Pod Modificast, o canal dos modificados, modificadas, legal? A gente aqui fala sobre modificação corporal, piercing, tatuagem, enfim. Hoje a gente vai ter uma entrevista bem interessante, bem legal aí com o Dugan, tatuador de São Paulo, que ele trabalha com uma linha bem específica, que são tatuagens nórdicas. Ele faz esse link aí. Então, se você quer bombar essa conversa aqui, senta o dedão aí no coração, porque essa conversa vai chegar para muito mais pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa um comentário aí se vocês estão escutando bem. Dugan, já está na sala aí. Entra aí, meu irmão. Apresenta um papo aí. Guilherme Pet, Bia, eu, Ingrid, Vinícius Piercer. Da hora. Galera. Salve, conterrâneo. Aê, monstrão. Entrou. Bom dia, cara. Beleza? Bom dia, beleza. Fala, galera. Isso aí. Aí, Dugan já tá na área aí. Hoje o papo vai ser massa, hein, cara? Comentei com você nos bastidores. Legal. Ali o Machado já dá um clima aí mesmo na... Então, tem o Machado e o escudo aqui, ó. Massa, cara. Aí pro lado de cá ainda tem uma máscara de Odin, tem uma espada aqui, ó. Uma espada, cara. Olha que legal, tem irmão. Uma espadona. É isso aí, Dugan. Cara, hoje a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Legal. Quer conhecer não só um pouco da sua história, mas de toda essa cultura que você tem disseminado aqui no Brasil, né? De tatuagens nórdicas e tal. Uhum. E é isso aí. Então, antes de tudo, para o Dugan poder começar já a se apresentar. Galera, se você quer levar essa conversa para mais tatuadores, mais tatuadoras e body piercers, senta o dedão aqui no coração, porque o Instagram ele vai entender que é uma conversa legal, que a galera tá curtindo, e ele vai entregar para mais pessoas como você. Então, se você quer ajudar, é grátis, é rapidinho, senta o dedo aqui no coração. Legal? E para quem não sabe onde tá, o Pod Modificast é um programa que a gente reúne tatuadores, body piercers, modificadores corporais para falar sobre o que a gente mais curte ouvir. E a gente tá com um convidado aí especial que é o Dugan. Isso aí. Da hora. Bom, galera, falando um pouquinho de mim, né? Sou o Dugan Hamasmider, para quem não me conhece ainda, né? Vocês já perceberam pelo tema da nossa conversa aqui. Eu sou tatuador especializado em tatuagens nórdicas e tatuagens vikings, né? Aí eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença de uma para outra, né? Mas vou introduzir a minha história, como é que eu cheguei nisso, né? Eu tatuo há 17 anos, né? Comecei como um tatuador regular, fazendo, né, desde do famoso infinitinho com o nome do pai e da mãe. Né? Clássico, né, Dugan? Clássico, esse tem que ter, né? E fui correndo entre os estilos para tentar descobrir alguma coisa que mexesse de fato comigo e que falasse, não, é isso que eu quero, né? Mas a tatu já tá na minha veia desde pivete, né? Eu sempre curti tatuar, né? Eu lembro quando eu era pequeno, era muito comum a gente ir para a praia e tinha lá uma galera que fazia aquelas tatuagens que rena, não era... Né? Então, não era rena. Não era rena. Não, né? Rena, cara. Não, eu sou velho, né? Tem que entregar a idade agora. Né? Então, eram umas tatus que os caras faziam com canetinha. Né? Era caneta hidrocor, o cara fazia aquilo e depois ele passava uma mistura que ele fazia com cola e algum creme, alguma coisa que eu era muito pequeno, não sei dizer o que era aquilo, né? Também não me interessava por saber, e aquilo fixava a canetinha na pele e aquilo durava tipo uma semana, né? Caraca. Então era muito louco, e eu ficava com aquilo, voltava todo rabiscado. E você morou no litoral, Dugan? Ou só passava pelo litoral? Não, a gente passava as férias de final de ano, a gente geralmente ia pra Baixada. Né? Legal. Eu fiquei um tempo lá, acabei trabalhando um tempo num estúdio lá no Guarujá, então fiquei uma temporada lá, mas foi um período curto, né? Isso depois que já tinha me tornado tatuador, enfim, né?
E o rolê com a tatu já começou aí, né? Só que eu tinha, né, aquele impedimento de família, falando, pô, tatuagem não é uma coisa legal, né? Aquele estigma do tatuador ser marginalizado, enfim. A história, né, vocês bem sabem, a história da tatu aqui no Brasil já começou muito torta, né? Infelizmente. Né? A tatuagem artística, quando chegou aqui na década de 60 com o Luke, nosso né? queridíssimo Luke, né? Que é no litoral também, né, cara? Foi no litoral também. Exatamente. O cara começou na Baixada, né? Então, o litoral paulista aqui tem muita história, né, com relação trouxe muita a coisa, né? É verdade. muita coisa, né? E aí, o que aconteceu? Depois de muito tempo, né, eu comecei a tatuar já velho, né, digamos assim, né, comparado com essa molecada que está começando agora, o cara já tem 15, 16 anos, já está mandando bem pra caramba. Eu comecei bem tarde, né, eu comecei com meus 20 e tantos anos. Isso tem quantos anos atrás, Dugan? 17 anos, 17 anos. Caraca, 17. Você Então, viveu você muita imagina. coisa na tatu, né, cara? Vivi bastante coisa na tatu, isso foi legal. Porque se a gente pegar 5 anos atrás, a tatuagem mudou muito, né? 10, 17 anos atrás, então você pegou várias fases da tatuagem, Peguei né? várias fases da tatu, ainda queimei a ponta dos dedos soldando agulha. É verdade, com aqueles ácidos, Isso, né, cara? isso não existe mais, né? Não Hoje em tem dia, mais, né? você chega para os tatuadores de hoje em dia, você pergunta para o cara o que ele faz com bicarbonato, ele não sabe responder. Né? É verdade. É verdade, cara. Eu cheguei a pegar o finalzinho, Dugan. Eu cheguei a pegar o finalzinho disso, porque o cara que me ensinou na época, ele soldava agulha ainda, né? Mas lógico, ele acabou cedendo aí ao mercado, não tem como, né? Você levava muito tempo para fazer isso, né? Cara, demora demais. Às vezes tinha que tirar o dia inteiro só para ficar soldando agulha, né? Para ter o material para trabalhar na semana, entendeu? Né? Você perdia um dia todo só para preparar material para você trabalhar aquela semana. Né? Então, assim, foi uma época complicada. E hoje, cara, com a facilidade que a gente tem hoje, até com cartuchos e etc., puta, é outra história, né? A revolução da tatuagem foi impressionante. Não só em adquirir a agulha, o material que você precisa, mas na hora de fazer também a diferença é brutal, né, cara? Exatamente, na hora de fazer é impressionante. E aí você estava contando essa parte da Baixada, esse momento, né, que você trabalha na... Vamos continuar nessa linha. Aí eu comecei a tatuar, fazendo tatuagens regulares, fui trabalhar em alguns estúdios, né, para pegar a experiência, para entender como é que isso funcionava. Foi nessas que eu acabei indo para um dos estúdios lá na Baixada, estúdio de um grande amigo meu, né, o Yuri Despotopoulos, né, que hoje está trabalhando na Alemanha, né, ele tem ainda um estúdio, né, tem um estúdio em Santos hoje, né, mas ele faz o corre dele lá para fora, que é super válido, cara. Infelizmente a gente sabe que no Brasil ainda a arte é muito mal vista, né, então... E desvalorizada, né, infelizmente. É desvalorizada, né, cara? E é muito diferente quando a gente fala também de moedas, né, Dugan? Quando você ganha em euro, você ganha um valor. História. Você ganha em real, e tem todo o contexto social também, então dá para entender, né? Dá para entender, sem dúvida. Né? Eu acabei optando por ficar aqui, né? Exatamente porque eu estou sendo diferente. Né? Eu estou trazendo uma coisa que é comum na Europa, eu estou trazendo para o Brasil, onde não tem ninguém fazendo isso, né? Então, por isso, é óbvio que eu prefiro ficar por aqui, né? Porque indo para fora eu vou chover no molhado, né? Eu vou fazer o que tem bastante lá. Eu vou ter muitos concorrentes, né? Então, aqui a situação ficou um pouco diferente, exatamente pela defasagem, né? Não tem muitos artistas aqui que fazem isso. Né? Quando você fala desse seu camarada que você trabalhou na Baixada, ali você já fazia as tatuagens nórdicas nesse tema ou não? Não, ainda não. Eu comecei a fazer as tatuagens nórdicas tem aproximadamente uns 7 anos, tá? Que foi quando eu comecei com isso, porque assim, eu já vinha... O meu histórico é religioso, na verdade, né? Eu já praticava o paganismo antes de pensar em me tornar tatuador, né? Depois que eu fui para tatu, eu tentei, de alguma maneira, colocar isso no meu trabalho,
mas não tinha, naquela época não tinha público, não tinha ninguém interessado em fazer esse tipo de trabalho. Aí, aproximadamente uns 7 anos, fala. Tirar uma dúvida até em relação, quando você fala paganismo, só para a gente compreender melhor, Dugan, seria o quê? Assim, é uma religião específica dos nórdicos? É o Wicca? É a bruxaria? Como a celta? Então, um pouquinho pra gente. Esse daí é o guarda-chuva do paganismo, né? Quando a gente fala de paganismo, tem um guarda-chuva enorme, com várias religiões não abraâmicas, né, que eu estou falando, que fazem parte usam essa nomenclatura paganismo, né? Embora paganismo seja uma forma pejorativa de falar, né? O ideal no nosso idioma seria falar gentil, né? Gentil. Não gentil com L, gentil com O no final, né? Gentil. Que é o que o pessoal usa muito o termo em inglês heathen, né? Que é exatamente quem cultua esses deuses antigos, enfim. E eu já fazia isso, eu já tinha isso nas minhas práticas pessoais, né? Não tinha nada a ver com profissão, absolutamente nada a ver. Isso era a minha religião, a minha fé, né? Uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu acabei encontrando uma página de internet de um tatuador bem famoso nesse meio, que é o Peter Madsen, né? Ou Peter Blackhand, como ele costuma se apelidar, porque ele tem a mão pintada de preto. Pintada, né? De preta. Olha só, cara. E aí eu conheci o trabalho do gringo. Peter. Ele é gringo. Peter é gringo. Sim, ele é dinamarquês, né? Tá. Mas ele acabou montando o estúdio dele primeiro na Inglaterra, depois ele foi para a Espanha e agora ele voltou para a Inglaterra, né? E está trabalhando lá. E nessa época tinha um outro tatuador, Sean Perry, né? Que era também trabalhava com ele no mesmo estúdio. E eles faziam as tatuagens nórdicas, né? Foi aí que eu conheci o que era tatuagem nórdica e aquilo me saltou aos olhos imediatamente, né? Eu falei assim, caramba, os caras conseguiram juntar duas paixões minhas, né? Que é justamente a tatuagem, né? Com as mitologias nórdicas, né? Aquilo para mim foi incrível, né? Eu até achei interessante quando você falou, porque eu não conhecia essa parte da sua história, onde você já participava da religião pagã, né? Como você está contando. E é interessante isso, né, Dugan? Porque na realidade você não só reproduz uma cultura, mas você vive isso, né, cara? Sim. Então isso eu acho muito interessante, né, cara? Realmente eu vivo isso. Faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, né? Em todos os aspectos, né? Então, aí foi nessa época também que eu acabei descobrindo o reenactment, né? Que é uma forma de recriação histórica, né? São grupos de pessoas que se unem para reproduzir um determinado período histórico, né? De uma determinada região específica, na maioria das vezes europeia, né? Então tem um grupo aqui que faz reenact da era viking, né? E eu acabei entrando em contato com esse pessoal, tanto que a galera que fez lá a Vila Viking Brasil, né? Para quem não conhece, tem o Insta, né? Tem as páginas nas redes sociais, só procurar lá Vila Viking Brasil, né? E vocês vão entender bem o que eu estou falando, né? É um espaço de recriação histórica, então onde tem as construções do local foram feitas da forma que era feita na era viking, as pessoas lá usam os trajes típicos da era viking, né? Tem produção artesanal, tem uma série de coisas lá, e as tatuagens que eu faço de maneira histórica. É isso aí. É isso aí. Dá pra ver? Tá um pouco embaçada aí, ó. Né, algumas... Pô, e um contexto bem, assim, próximo do que a gente assiste em seriados, né? Você acaba vivenciando isso, né? Sim, sim. Na verdade, isso daí tá mais próximo do real do que os seriados. Sério, Dugan? Sério. Bem Animal, sério. Cara. Vou até aproveitar que eu tô aqui e vou te mostrar o seu perfil aqui pra gente... Cara, aí você entra em contato com esse pessoal e lá já tinha um campo destinado a essas modificações corporais, as tatuagens e tudo mais?
Não tinha, não tinha, né? E aí o Paulo, que é o idealizador da Vila, né? Quando ele começou com um projeto, né? O projeto ainda não estava só no papel, não existia fisicamente, ele foi se tatuar comigo, né? Porque ele queria alguém que fizesse esse tipo de trabalho, me achou nas redes sociais, falou assim, pô, legal, finalmente um cara no Brasil que faz esse tipo de trabalho, né? Porque não tinha, até então não tinha ninguém que fazia. Né? Então, nesse momento, você já estava segmentando o seu trabalho para... Sim, eu já estava direcionando meu trabalho para tatuagem nórdica. Né? Eu comecei isso num outro estúdio que eu trabalhava lá no Butantã, fiz algumas tatuagens nesse estilo, mas ainda não tinha engrenado. E aí, quando eu mudei para um estúdio, que é aqui no mesmo bairro que eu estou, no bairro da Saúde, né? Tinha um outro estúdio aqui que infelizmente fechou, mas eu comecei a trabalhar lá já como tatuador especializado em tatuagens nórdicas. Aí eu direcionei 100% a minha carreira. Né? E aí até que eu consegui abrir o meu espaço aqui, o meu cantinho. É esse aí. Ó, pessoal, para quem está pegando agora, nós temos uma galera aí online. Inclusive perguntaram aqui se a live vai ficar no ar. Ela vai ficar gravada. Tá? O perfil que eu mostrei agora é o do Dugan. Então, Dugan, D-U-G-G-A-N, Tatu. Beleza? Para vocês acompanharem o trabalho lá do Dugan. É isso aí. Tá, pra galera, tá escrito aqui, ó. Pra galera que não tá vendo, tá escrito aí embaixo. Fixado. Então, o Paulo, você faz uma tatuagem nele e aí ele... Caraca, eu preciso de alguém assim. Exatamente. Daí ele ficou maluco, ele falou assim, cara, você precisa ir lá pra vila, a gente tá montando, daí ele me falou do projeto, como seria e tal. Ele falou, porra, você topa ir lá e começar a fazer tatuagem lá? Eu falei, bora, vamos fazer, né? E ele sabia, já nessa época, que eu fazia as tatuagens manuais, né? A tatuagem no hand poke, que é exatamente isso. Que é exatamente a técnica que eu uso para hand poke. Ela é inspirada num achado arqueológico dinamarquês, né? Então, foi encontrado lá um kit de tatu, né, com uma tigelinha com a tinta, né, uma haste de madeira com as agulhas na ponta, né? E as agulhas eram feitas de metal mesmo, né? De metal, cara? Era de metal. Na verdade, sabe quando você pega uma haste de metal, esquenta e estica até ela romper? Né? Bom, imagina que foi isso. Eles eram ferreiros também muito hábeis, né, Dugan? Sem dúvida. E artistas impressionantes, né? Eles eram artistas impressionantes, faziam coisas que a gente nem imaginava que seria possível fazer na época. Antes da gente migrar para esse ponto artístico de temas e uma linguagem estética muito particular, né, dessa cultura, vamos falar dessa parte arqueológica, porque a gente tem ali, por exemplo, quando você encontra as tatuagens na Polinésia, os maores, você encontra agulhas de materiais orgânicos, né? Tipo ossos, esse tipo de material. Ossos, espinho de peixe, dente de peixe, né? E agora você falando, isso é uma novidade para mim, eu não conhecia. Você tem ideia de quantos anos atrás é datado esse material que foi encontrado? Olha, ele foi datado da Era Viking, tá? Acredita-se que mais para o final da Era Viking, por volta do século X, tá? A Era Viking se estende do século VII, né? Na verdade, já no finalzinho do século VII até o século XI. Né? Então, esse é o recorte histórico da Era Viking. E esse artefato foi encontrado lá no finzinho, né? Entre o século X e XI. Né? Então, já é bem no final da Era Viking. Mas foi encontrado lá esse kitzinho de tatuagem, ainda não tem precisão exata da datação dele, pelo menos eu não tenho conhecimento disso, né? Pode ser até que já tenham feito, mas... É mais para a gente ter um contexto de quanto tempo atrás isso era praticado, né, Dugan? Sim. É uma coisa muito ancestral, né, cara? É uma coisa muito antiga, não dá para saber ao certo, né, se os vikings tinham de fato tatuagens. Isso a gente não sabe até hoje. Por quê? Para você saber se eles tinham tatuagem, era preciso encontrar um corpo com a pele preservada, exatamente. Né? E não tem nenhuma pele de viking preservada, infelizmente.
né? A gente tem ossadas, né? Tem vários instrumentos, tem materiais, como esse kit de tatu, por exemplo, que foi encontrado lá, né? Mas a gente não tem nenhuma pele preservada. Então não dá para a história bater o martelo e falar, não, realmente eles eram tatuados. Apesar de tudo indicar que sim, né? Exatamente. O que principalmente indica que eles tinham tatuagem foi um relato feito por um árabe, né? Ele era historiador e ele era... como é que fala? Caramba, quando é um cara de um país que vai para o outro para fazer negócio. Nômade. Não, comerciante. Não, ele era um representante legal. Eu esqueci o termo agora para te falar. Tá. Mas, enfim, ele saiu da Arábia, né, e foi para a Rússia, né, para fazer esse intercâmbio aí com os russos. E o que aconteceu? Que nessa viagem ele acabou fazendo contato com os Rus. Os Rus eram uma tribo, vamos dizer assim, de vikings do sul ali da Suécia, né? E eles faziam... Os vikings eram conhecidos exatamente por serem comerciantes, né? Então, eles faziam comércio às margens do rio Volga. E o rio Volga, ele se estende por toda a Rússia, né? Ele vai desde lá da Suécia até o final da Rússia, né? Então, eles navegavam ali, eles velejavam por esse rio, fazendo comércio às margens do rio. E esse árabe teve contato com esses caras. Isso foi, inclusive, retratado. Essa história foi retratada num filme, que é o 13º Guerreiro. Sério? 13º Guerreiro. 13º Guerreiro. Né? Um pouco fantasioso, lógico, mas é um filme bacana, muito legal para assistir. Né? E conta a história do Ahmed Ibn Fadlan, que é esse árabe que teve contato com esses caras. E ele tinha um caderno de anotações onde ele marcava absolutamente tudo o que acontecia. Né? E ele descreve... Né, quando ele vê os Rus, né, ele fica impressionado com os caras, primeiro porque ele fala que os caras eram louros, altos como palmeiras, né, ele falava, nossa, os caras são enormes, ele nunca tinha visto ninguém daquele tamanho, para um árabe, né, e o árabe tem uma estatura mais baixa, né, vê aqueles caras, aqueles suecos enormes, ele falou, 2,20 metros, né? Ele fala, que é isso, né? E ele comenta que esses caras tinham ornamentos que iam do pescoço até a ponta dos dedos. Mas ele não fala que isso era tatuagem. Ele menciona que eram ornamentos. Que poderia facilmente ser uma pintura corporal. Né? A palavra tatu é uma palavra até recente, né? Que, se eu não me engano, ela é do século XVIII, XIX. Século XVIII, isso. Né? Agora eu me esqueci daquele cara que era um Indiana Jones, né? É um cara que viajava bastante. Enfim, mas é uma palavra recente, né, Dugan? Então, quando você está falando... Veio do Tatal, né? Uma onomatopeia, inclusive. Veio exatamente. Dos polinésios, né? Então, se a gente pegar esse registro, quando você fala de ornamentos, dificilmente ia bater as palavras, que é uma palavra muito nova, né? Apesar da prática ser uma coisa muito antiga, né? Sim, sim. Né? Tanto que eu uso uma palavra criada, uma palavra moderna, né, que é hamskera, né, que é uma palavra em nórdico antigo que quer dizer marca no corpo. Né? Então, eu uso isso para tatu, né? Tanto que eu uso Hamasmidir, que é o artesão das peles. Né? Hamasmidir. Smider. Que isso é uma palavra em nórdico antigo, que quer dizer o artesão das peles. Opa! Oscilou um pouquinho, mas voltou. Cara, voltou. É engraçado isso, né, Dugão? Os japoneses, eles também, os horioshis, né, aquela tradição, eles também trabalham a tatuagem como um escultor da pele, né? Interessante isso que você tá falando pra gente, cara. O conceito muda, né? A ideia é exatamente trazer essa vibe mais ancestral da tatuagem, né? Trazer isso para dentro dessa cultura, né? Da cultura nórdica, que ainda... a tatuagem nórdica, na verdade, ela ainda é muito recente, né? Se a gente for pensar, né, em termos estruturais mesmo,
convencionar estilos, etc. Isso ainda é muito novo, né? A gente ainda está estudando sobre isso, né? Até porque, como eu estava falando antes, não tem registro, né? Tem só esse árabe que menciona esses ornamentos, e ele fala que, inclusive, tinha um tom esverdeado, né? Ou meio azulado. Se a gente for pensar em como o pigmento se comporta sob a pele, ele fica realmente com esse tom mais esverdeado. Exatamente, né? Ainda mais os pigmentos que eram utilizados antigamente, que era a base de fuligem, né? Sim. Era fuligem e algum óleo, alguma coisa assim, para fazer a tinta, como é feito até hoje em algumas aldeias mais tribais, como é feito nas Filipinas, por exemplo, né? Ainda é feito a base de fuligem. Aqui no Brasil, inclusive, existem tribos, né, que fazem a tatuagem com esses pigmentos orgânicos, né? Tatuagem mesmo, não pintura corporal, né? E, exatamente. Tem um vídeo do Lars Krutak, né, que é um estudioso, ele é um arqueólogo especializado em tatuagens, né? Ele fez um vídeo falando sobre essa tribo brasileira que faz ainda as tatuagens, tanto que ele tem uma tatu feita lá. É bem interessante também, né? Se vocês puderem acompanhar o trabalho do cara. Olha, massa! Isso, é isso aí. Pô, essa daqui é novidade, cara. Né, ele tem vários livros, inclusive, tem livros bem interessantes falando sobre isso. Né? Inclusive, ele menciona, né, algumas técnicas que eram utilizadas para pigmento, né, em volta ali próximo da Escandinávia. Né? Então, por isso, a gente pensa que as tintas que eram usadas pelos vikings, né, pelos nórdicos, de maneira geral, talvez se assemelhasse a essas tintas produzidas, por exemplo, pelos Sami, né, que é uma tribo indígena, parecem esquimós, na verdade, são esquimós, né? Eles vivem mais para o norte ali, pro extremo norte da Europa, né? Tem algumas tribos, inclusive, no norte da Noruega, e eles são tatuados. Né? São tatuados até hoje, isso. São tatuados até hoje. Tanto que tem até a mesma briga judicial que estava tendo lá na Nova Zelândia, na Polinésia e tal, para que as pessoas pudessem se tatuar mesmo com profissões como médico, advogado, etc. Eles também têm essa mesma discussão. Né? Principalmente porque as mulheres são muito tatuadas, elas têm umas linhas no rosto, né, na testa. Sim. Né? Então, assim, eu estou fazendo um link. Recentemente correu uma notícia de uma jornalista, né, que ela tem essas tatuagens no rosto e tal, mas é uma estética um pouco diferente, né, Dugan? Sim, é bem diferente, né? Mesmo para essas tribos Sami, embora eles vivam ali no norte da Noruega e tal, eles ainda têm, não é a mesma coisa que os povos nórdicos, né? Não é a mesma coisa. Né? O lance deles é realmente uma coisa mais indígena, né? Mais tribal, não tem a ver exatamente com os povos nórdicos, que têm uma estética artística completamente diferente. Né? Mas é interessante a gente pensar como que a tatuagem chegou até eles. Né? Se a gente faz um caminho reverso, né? Como que essa tatu chegou até lá? Muito provavelmente veio através dos citas. Né? Os citas também são uma tribo nômade, né? Que eles são descendentes dos árias, né? Que saíram lá da Índia, né? E vieram para o Oriente Médio. Do Oriente Médio, ali na região onde hoje é o Irã, o Iraque, eles saíram dali e foram para os países bálticos, aí foram para onde a gente conhece hoje como Croácia, Rússia, né? Eles foram para essa região. E o estilo artístico deles, estou falando não só de tatuagem, tá? Eu estou falando de outras peças de arte, né? Então, a representação de animais que eles faziam, a representação de pessoas que eles faziam, é muito parecida esteticamente com os estilos artísticos escandinavos. Então, muito provavelmente, foi daí que isso surgiu. Né? Eles aprenderam a fazer arte com os citas, ou provavelmente eles compravam, né, arte dos citas, né, porque os citas também comercializavam, né? Então eles provavelmente compravam a arte deles
e levaram isso certamente através dos Rus, né? Que era comerciantes, né? Esses comerciantes vikings, muito provavelmente eles que levaram esse tipo de cultura para lá, né? E eles começam, imagino que a mimetizar isso, né? Tentar reproduzir isso, só que a sua maneira, construindo a sua história, que você até usou um termo hoje, né? Que são tentar recriar certos momentos da história deles, né? Sim, sim, né? Então, o que a gente tem histórico é isso, né? São conjecturas, obviamente, pela falta de uma pele preservada, mas a gente tem como ter ideia de como isso seria feito naquela época, com quais instrumentos, com quais técnicas. A gente tem como imaginar isso, né? Partindo desses povos que viviam ali em volta e que esses sim a gente tem bastante preservação de material, né? Então dá para ter uma ideia disso. A antropologia é um pouco disso, a história é isso também, né, Dugan? Você ir ligando os pontos e criando hipóteses ali, ver o que é mais provável, né? Porque sim, sem dúvida. O tempo não volta, é impossível a gente saber exatamente o que se passava, né? Mas é legal a gente entender todo esse contexto que você está apresentando aí para a gente, que é possível você mapear e entender que possivelmente acontecia e acontecia de uma forma bem próxima do que a gente imagina mesmo, sim. Né? E os vikings, eles eram da modificação corporal, né? Tanto que nas ossadas, né, os dentes, eles tinham linhas riscadas nos dentes. Os dentes eram esculpidos, né? Caraca, meu. É muito legal, né? Isso é muito legal. Para ficar o quê? Afiado? Não, eles não afiavam, eles faziam linhas horizontais nos dentes. Né? Sério, cara? Eles faziam, no dente, eles faziam umas linhas horizontais, assim. Que isso, obviamente, era para causar mais impacto, para trazer mais medo, espanto, exatamente. Porque, assim, eu sou um cara que eu conheço um pouco da cultura nórdica através do seriado Vikings, né? Eu não tenho esse repertório cultural de informações que você tem. Aí a gente consegue entender que é um povo de guerra, né? Sim. Né? É um povo bastante bélico por questões óbvias, né? Eles viviam numa terra que era infértil, né? Eles tinham pouquíssima produção ali, porque aquilo lá é gelado demais, neva muito. Os caras tinham uma condição de vida horrível, né? Uma das coisas que eu sempre brinco, né? Todo mundo fala, pensa no viking, aquele cara com elmo de chifrinho, né? Comendo um pernil, rasgando aquilo no dente, né? Isso está completamente fora da realidade, né? Eles comiam carne, sim, mas não com essa abundância toda que a gente imagina, né? Eles tinham... A alimentação deles era bem restrita, exatamente por não ter o que plantar, não ter como criar bicho, né? Os animais, para eles, eram muito mais valiosos vivos do que na panela, né? Porque eles usavam os bichos como animal de tração, né? Para fazer arado, para transportar as coisas. Eles tinham que migrar, porque às vezes na região onde eles estavam, de repente começava a nevar demais, ou tinha um deslizamento de neve, alguma coisa do gênero, os caras tinham que sair dali, né? Então era importante que eles tivessem animais que aguentassem o tranco, né? Que conseguissem arrastar as coisas, levar as coisas dele a uma certa velocidade, né? Então era muito melhor ter o bicho vivo do que morto, né? Do que morto. Até para tirar lã, né, para produzir as roupas, né, para tirar leite. Então, assim, era importante o bicho vivo, né? Então, eles consumiam carne, sem dúvida, mas era uma quantidade muito pequena comparado ao que a gente imagina, né, quando fala a respeito de vikings, né? É que até a gente falando desses contextos e esses pontos que a gente vai ligando com a história, com a antropologia, algumas brechas dão margem à fantasia, né, Dugan? E eu acho que é aí que a gente começa a construir não só essas brechas, mas mesmo conhecendo a história, você ainda assim dá margem para a fantasia, né? Fazer uma pergunta, você olhando seriados como Vikings, que é um seriado bem famoso, que eu acho que expandiu demais, aí eu já vou fazer um link isso com a nossa conversa.
você acha que ali é muito fiel à realidade? Ou em percentual, quanto que você diria? Chutaria alguma coisa? Olha, é difícil de chutar, assim. Eu comecei a assistir a série Vikings, eu não consegui passar da terceira temporada, né? Chegou na terceira temporada. Cara, assim, é muito Olha, legal. Que ironia. Como entretenimento é legal pra caramba. Só que você tem que tampar os olhos para as questões históricas. Que os caras fazem uma salada, eles misturam muita coisa. Por exemplo, o próprio Ragnar Lothbrok, né? Eles misturaram a história de vários outros Ragnars, né? Em um único personagem, né? Aí eles juntaram... Tem personagens ali que não casam. Por exemplo, ele, né, o Ragnar e o Rollo, né? São que é o irmão personagens, dele. são personagens que existiram historicamente. Em tempos só que diferentes, né? Completamente diferentes. Eles têm pelo menos 300 anos aí de distância de um para o outro. Não tinha como eles serem irmãos, né? Então, assim, tem esses buracos, a gente ainda até fala, tá, tudo bem, eles quiseram criar uma história diferente e fizeram um negócio legal, né? Mas, cara, as vestimentas estão completamente fora, as armas estão fora, a maneira deles lutarem está completamente fora, né? A Lagertha parece uma ninja lutando ali, né? E você vê que a atriz que faz a Lagertha, na verdade, ela é artista marcial e só que ela pratica artes marciais orientais. Isso fica muito evidente na movimentação dela ali no filme, né? Então, assim... Cara, é interessante isso, né? Porque, na realidade, você tem um olhar, né, Dugan, que tem raízes muito profundas ali na cultura, como você bem disse aí durante a nossa conversa, desde a religião pagã, o primeiro contato com essa vila viking, todo o conhecimento histórico que você tem. Quando você assiste um seriado desse, imagino que sua visão é muito crítica. E eu falo, eu tinha que ser menos chato, mas eu não consigo. Mas é difícil quando você... não consigo. É difícil quando você já tem conhecimento de uma coisa, né? E você olha aquilo sendo reproduzido de uma forma fantasiosa, né? Não vou nem falar equivocada, porque, assim, eu acho que a fantasia, ela faz parte da arte também, né, Dugan? Sem dúvida. Eu queria, então, pegar esse gancho aí de série, né? Uma série que foi disseminada no mundo inteiro, aí, inclusive no Brasil, ganhou tantos adeptos. Isso transformou a busca pelo seu trabalho, cara? Sem sombra de dúvida. Isso fez, assim, a revolução no meu trabalho, né? Porque antes, como eu falei, eu acabei direcionando para um público do recreacionismo histórico, né? Por conta da vila, porque o Paulo veio, ele se tatuou comigo, outras pessoas viram aquilo e falaram, pô, finalmente um cara que faz isso, né? E aí o negócio começou a crescer dentro desse nicho específico, né? Então eu estava só com essa galera. Quando estouraram essas séries, né? E veio Vikings, depois veio Outlander, depois, enfim, o negócio foi crescendo, né? E até desenho japonês, né? Que tem o Vinland Saga também. Então, quer dizer, os fãs de anime também acabaram se interessando por essa parte dos vikings e tal. Cara, o mercado abriu, assim, absurdamente, né? Foi aí que eu comecei a ter uma busca muito grande de pessoas até de outros estados, de outros países, né? Então eu atendo uma galera bem legal, né? Eu queria até entrar depois nesse ponto aí sobre viagens, né? Vamos só pegar esse recorte, Duga. E quando você nota esse momento aí da demanda aumentando, né? Justamente através de filmes, as pessoas vão tomando conhecimentos, né? Agora entendendo que mesmo que esse conhecimento seja raso, né? Que não seja o fatídico ali, histórico, as pessoas começam a se identificar com essa cultura. Esse momento você se vê como no sentido de informação, um tatuador, pelo que eu entendo, pioneiro nesse estilo de arte e tal. Você se vê num lugar assim, só você fazendo esse tipo de arte? Como que você começou a fazer as conexões para você disseminar essa linguagem de tatuagem? É assim, na verdade a gente tem...
a gente tem um impasse, né? Isso que você falou foi muito interessante, porque a galera se confunde ainda sobre o que é a tatuagem nórdica, o que são as tatuagens vikings, né? A galera se confunde muito, né? E acha que simplesmente você fazer alguma coisa nesse tema é o que vai caracterizar ser uma tatuagem nórdica. E não é, né? Tanto que muita gente, no começo, principalmente, agora nem tanto, ainda tem procura, mas hoje em dia nem tanto. O cara chega para mim com um realismo, né? E fala, eu quero fazer um realismo, assim, de um viking e tal. Eu falo, cara, eu não faço realismo, né? Eu faço tradicional nórdico e ponto, né? É isso que eu faço. Me especializei nisso. Ele, mas isso aqui é nórdico. Eu falei, cara, então, o tema da tatuagem é nórdico, mas o estilo da tatu não é nórdico, né? E assim, você pode fazer um viking pintar de aquarela também. Exatamente. Pode fazer aquarela, pode fazer um trash polka, pode fazer o que você quiser ali, né? Só Com que o tema diferente, né? Exatamente, né? E o que diferencia o meu trabalho dos outros artistas é exatamente que eu faço um trabalho com arte tradicional, né? Então, o que eu tenho como objeto de estudo aí? Por isso que é importante, isso é uma coisa que eu gosto de ressaltar, quando você faz um trabalho étnico, né? Seja ele maori, né? Ou maori, que seria o certo, né? Que todo mundo fala maori por aqui, aportuguesando, né? Mas o correto seria maori, né? Então, seja ele maori, polinésio, indígena, tupi, né? Que, tudo bem, os tupis não eram tatuados, mas ok, estou dando exemplos de etnias, né? Ou se o cara vai para um tradicional japonês, porque tem diferença. O pessoal fala assim, eu quero um oriental. Beleza, você quer o quê? Você quer japonês? Você quer chinês? Você quer tailandês? Né? Filipino? O que você quer? Né? Quando você fala de oriental, é muito vasto. Mas todas essas tatuagens étnicas, elas têm um motivo, né? Elas têm um padrão estético, e tudo aquilo que é feito ali tem um significado, né? Sim. E por que a tatuagem nórdica, que é uma tatuagem étnica, não teria isso? Tem, né? Existe um padrão artístico, existe um padrão estético. Mas a gente não sabe como eram as tatuagens. Não, a gente não sabe. Eu até queria fazer um parênteses exatamente sobre isso, Duga, porque me parece, você é o cara para me responder essa pergunta, que quando eles gravavam os barcos, gravavam os machados, gravavam as colunas dos templos, né? Aquilo tudo contava uma história. Sim. Né? Não eram desenhos aleatórios. Então, eu acho que isso faz um paralelo com o que a gente está falando. Acho que a escolha dos desenhos que ornamentam o corpo, eles também não eram aleatórios. Provavelmente ele contava alguma história, né? Tinha algum significado, que é isso que a gente está falando agora, né? Exatamente, né? E assim, eles eram um povo, na verdade, anímico, né? Quando a gente fala de animismo, a gente está falando de trazer alma para as coisas. Tudo era passível de ter uma ânima, né? De ter uma alma. Então, os animais eram considerados sagrados, por exemplo. Então, eles tinham representações de animais, mas não era qualquer bicho, né? Não era qualquer animal. Né? Tinham, por exemplo, as aves de rapina, os lobos, né? Que eram muito retratados. Tinham as serpentes que tinham a ver com a espiritualidade. Muita gente acha que qualquer serpente nórdica, né, é a famosa Jormungand, né, que é uma serpente gigante. Mundo, né? Que a galera se confunde também, acha que é a Ouroboros grega, né, e não é. Ouroboros é grego e a Jormungand é outra coisa. É que ela é tão grande que ela poderia dar a volta ao mundo e encontrar com a própria cauda, né? Mas não significa que ela está mordendo a cauda, como é o caso do Ouroboros, né? Sim. Então, assim, tem essas diferençazinhas. Mas, enfim, se a gente for falar disso também, a gente vai ficar aqui numa live eterna. Porque tem a questão mitológica da coisa que vai contextualizar todo esse trabalho, né, Duga? Sim, e é importante você entender e estudar sobre isso. Por que é importante você ler sobre os mitos, você ler sobre as sagas? Porque é nesses documentos que isso está registrado, né? Nesses documentos que você vai entender, por exemplo, o descritivo de um deus,
Né? Chega alguém para mim e fala assim, eu quero fazer um Thor, né? Ok, vamos fazer o Thor. Eu vou fazer ele com a roupa do Thor da Marvel? Não, né? Eu vou fazer de acordo com o que está descrito nesses documentos, nesses textos, né? Então aí eu vou fazer, ele não... tudo bem que a gente geralmente não se usa cor na tatuagem nórdica. Pode, tá? Pode usar, mas geralmente não, né? Mas uma dúvida, tem registros, por exemplo, pigmentos de diferentes tonalidades que não sejam preto nesses encontros aí arqueológicos? Tem bastante coisa. Por isso que ainda, como eu falei, a tatuagem nórdica ainda está se desenvolvendo como um estilo consolidado, vamos dizer assim. A gente ainda não tem todas as diretrizes para falar desse jeito, como é, por exemplo, o old school, tá? O old school você sabe que tem aquele número X de cores, você sabe que tem aquele tipo de linha, aquele estilo de desenho e é aquilo, ponto, né? Saiu daquilo, você já vai para um outro estilo, as ramificações daquilo. A tatuagem nórdica, ela faz a mesma coisa, a gente está tentando direcionar isso para ir para o mesmo caminho, né? Então, você tem que ter a presença das linhas bem marcadas, né? Geralmente uma linha mais grossa, como todo o trabalho tradicional, né? Então as linhas são mais espessas. É feito o trabalho com pontilhismo. Por que do pontilhismo? Né? Não interessa que você está fazendo a tatuagem à máquina, tá? O pontilhismo ele tem que estar presente porque se a gente está reproduzindo algo que era feito naquela época e se a gente está se inspirando num achado arqueológico que era exatamente uma haste curta com uma agulha de ponta, não era uma agulha para fazer sombreado, por exemplo. Era uma agulha fina que aquilo lá só serve para fazer linhas ou pontilhismo, né? Exatamente. Né? Então, como que você acha que era a tatuagem? Era feita à base de pontilhismo. E é isso que é reproduzido há anos nos países nórdicos. Né? As tatuagens lá são feitas há muito mais tempo do que a gente imagina aqui. Né? Eu calculo aí pelo menos uns 60 anos que isso é feito lá nos países nórdicos, mas não ganhou espaço. Agora que está ganhando espaço, graças a esses tatuadores como Peter Madsen, Sean Perry, Colin Dale, né? O Torola, né? São caras assim que fazem esse tipo de trabalho de maneira exímia, né? E tem uma grande visibilidade. Graças a esses caras é que a tatuagem nórdica está se tornando o que está se tornando hoje. Está sendo vista, estudada e praticada em vários lugares do planeta. Né? E fundamentada, né, Dugan? E fundamentada. Porque uma coisa é você, como a gente bem falou aqui, né? Isso já aconteceu comigo, que não sou especializado no estilo. Já fiz martelos de Thor, né? E aquelas imagens que reproduzem entrelaçadas ali, essa estética nórdica. Mas, claro, não com esse primor, não com essa intenção de reproduzir de forma mais autêntica possível o estilo. Né? Exato. Então, acaba usando ali o recurso da sombra, o recurso do preenchimento, com máquinas elétricas e tal. Você chega em resultados maravilhosos, que é o caso de um realismo, onde você vê ali um recorte do filme, mas é importante deixar muito claro que, na realidade, apesar do tema ser nórdico, ser viking, você não está reproduzindo a arte autêntica, original, nórdica, né? Exatamente. Então, assim, você pode, na verdade, arte tem permissão para tudo, né? Se a gente for pensar. Exatamente. Né? Sem bloqueio, arte tem permissão para tudo, né? sem bloqueio, sem limites. Então, você pode simplesmente se inspirar na arte nórdica e criar o seu estilo e fazer o seu rolê. Você pode fazer isso, né? Isso não é proibido. Mas, mais uma vez eu falo, a gente está tentando colocar a arte nórdica, a tatuagem nórdica dentro de um estilo específico. Esse estilo específico, ele é encapsulado, né? Ele é fechadinho, como todos os outros estilos tradicionais, né? Hoje, por exemplo, as tatuagens Maori que são febre no Brasil, né? Que tem, em todos os lugares, tem gente que corre atrás do Maori e tal. São tatuagens Maori de fato? Algumas são, outras não.
né? Sim. São desenhos inspirados em arte maori, ponto, né? Mas ali não tem significado nenhum por trás, ali é só uma estética. Você pode fazer isso com a tatuagem nórdica? Pode, né? Mas vai ser uma tatuagem inspirada em arte nórdica. Agora, se você quer fazer um trabalho com fundamento histórico, com base histórica, reproduzindo a cultura dos caras, aí o rolê é outro. Que é exatamente o que eu estou tentando fazer aqui no Brasil, é exatamente trazer isso de maneira mais tradicional possível, né? Faço o neo-nórdico, que a gente chama, né? Aí a gente entra na questão... inspiração. Da variação de estilo, né? Que a gente estava falando. Sim. Tem o nórdico tradicional, né? Bom, tem o neo tradicional, né? E o neo-nórdico, né? O neo-nórdico é exatamente a tatuagem inspirada no nórdico, nas artes tradicionais, mas que não tem exatamente um fundamento histórico, uma necessidade de fidelidade, entendeu? Então você pode viajar um pouco mais. Cara, a gente encontra isso em arquitetura, né? A gente está falando de artes. Quando você está reproduzindo uma igreja gótica agora em pleno século XXI, você está fazendo de fato uma igreja gótica? Não, você está fazendo uma igreja neogótica, inspirada na gótica, com técnicas diferentes, materiais diferentes, mas esteticamente semelhante. É o que acontece na tatuagem. E é inevitável, né, Dugan, que tome esse caminho, porque por mais que se amplie esses fundamentos, as bases teóricas, tal, a gente sabe que a arte ela tem isso é natural. A história mostrou isso pra gente, que ela vai se transformando conforme o nosso cotidiano. Então, natural essa é a graça, aconteça. Né? Essa é a graça, né? Ela mostrando novas caras. Ô, Dugan, deixa eu fazer um recadinho pro pessoal e eu vou te fazer uma pergunta. Galera, tem um pessoal aí, o papo tá interessante pra caralho. Uma aula aí sobre esse estilo de tatuagem, essa cultura, né? E vamos lá, quem pegou agora do meio, fica tranquilo, essa conversa fica registrada aqui no Instagram, no nosso canal do YouTube, Pod Modificast, e também no Spotify, para você que escuta no carro, lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, fazendo um desenho, certo? Então, para você pegar mais entrevistas como essas aqui, Pod Modificast é o canal dos modificados, das modificadas. A gente tem mais de 100 entrevistas com tatuadores. Hoje a gente está com a presença aí super especial, super esperada aí do Dugan. E se você quer ajudar a gente, ajudar o Dugan a chegar a mais pessoas, ajudar o Pod Modificast, senta o dedão aí no coração, porque você vai levar essa conversa para mais pessoas. Legal? Dugan, vamos voltar no nosso papo aqui. Quando a gente falou de se inspirar em tatuagens e de fazer as tatuagens nórdicas, né? Você leva o seu ofício de uma forma quase que ritualística, você traz essa egrégora, né, dessa cultura mesmo pagã, assim, como se você estivesse viajando no tempo, cara. Você traz isso um pouco para o seu trabalho? Sim, trago bastante e quero trazer mais, na verdade, né? Tanto que, assim, hoje, né, o meu estúdio aqui, ele tem uma cara de um estúdio convencional de tatuagem, né? Uma sala de procedimentos toda branca, enfim, o que é necessário para ter, com toda, né, a questão de higiene, enfim. Mas eu quero trazer algo um pouquinho mais tradicional no resto do espaço, né? Mas na hora que você vem aqui para a minha sala de procedimento, na hora que você vem fazer a sua tatuagem, né, uma coisa que eu faço questão, manter um incenso para dar um clima, né, para dar uma ambientalizada, para você chegar aqui e falar, porra, já tem uma atmosfera diferente, né? Uhum. A música que está rolando de fundo é uma música nórdica que é exatamente para você entrar na vibe, né? Você dá umas dicas de música também, né, cara? Sim, direto. Pô, achei isso massa. Né, isso é culpa da Bia, minha parceiraça aqui. ela que procura aí as dicas para levar para a galera. Eu acho sensacional e ela sempre traz bandas excelentes que nem eu conhecia. Ela fala assim, olha, escuta isso daqui. Pô, caraca, que legal. Né? Então, apaixonada tem sempre coisa pelo nova tema... aí.
Apaixonada pelo tema, assim como você, cara. Apaixonada pelo tema, tanto que eu falo que ela é minha padawan aqui, Ah, é? né? Que legal, cara. Ela que vai tocar o barco mais pra frente, literalmente. Olha, ela tatua. Ela tatua, ela tá iniciando na tatu, mas agora ela vai se direcionar, tá mandando benzaço, ela fala que não, mas ela tá mandando, Olha, que legal. Passa o né? perfil da Inclusive indo Bia pro... também. Passa o perfil pra galera acompanhar o trabalho dela, como Sim, que é? sim. É Bia É, Butkoffer, né? Depois eu vou aí, ó. passar para vocês aí. Ela faz Show. um trampo bem legal com fotografia também, então manda muito, manda muito. Ah, que legal, cara. Eu E acho logo isso vocês vão ver. massa. Olha Eu ela acho aí, ó. isso... Ela acabou Aí, de dar um ó. oi pra galera aí, ó. Bia Butkoffer. Então, Isso. Biabutikoffer. FF, Legal, obrigado pela presença aí, Bia. Eu acho legal isso, Dugan, porque a gente. Eu queria até entender como que é essa ambientação. A gente falou da questão música, né? E quando você, através das suas redes sociais, não passa só informações de tatuagem, e também essas informações como um gênero musical, as pessoas começam a se conectar muito com essa atmosfera que você cria, né, cara? Sim, isso é bacana, né? Que uma coisa que a gente procura fazer, exatamente as dicas da semana, né? Colocar sempre alguma coisa diferente. Então, é uma exposição que está tendo, uma exposição de arte que está tendo para o cara ir lá participar. É um evento que está tendo lá na Vila Viking, que o cara pode ir presencialmente, fazer uma aula de cutelaria, por exemplo, ou fazer uma aula de tecelagem, né? Que dá para ver, né? Isso que é legal lá na Vila, né? Que você pode ir, tem os workshops lá, e você vai e participa. A galera que curte beber, por exemplo, vai lá fazer um workshop de hidromel, né? Então, sempre tem alguma coisa interessante acontecendo que a gente divulga lá, né? Tem o pessoal, meu parceiraço, que é o Alan do Caminho Nórdico, né? O Caminho Nórdico também tem os perfis nas redes sociais, né? Eles participam também de uma rádio, né? Dando orientação, falando sobre as questões religiosas, né? Então a gente está sempre dando alguma dica a respeito disso, né? Porque tem várias questõezinhas, né? Como eu falei para você, que eu procuro trazer isso para a tatuagem nórdica de uma maneira mais rígida, mais rigorosa, né? Que é exatamente para a gente poder ter uma estrutura mais sólida, né? Como, por Claro. exemplo, inscrições rúnicas. A galera adora chegar aqui e quer escrever alguma coisa com as runas. Não é de qualquer jeito. Não dá para você pegar, por exemplo, um alfabeto rúnico e escrever em português qualquer coisa. Não dá, né? Cara, você entrou num ponto muito interessante, né? Porque hoje a gente. Já aconteceu comigo. Escreve I love you em japonês. Porra, na realidade você não tá escrevendo I love you, né? Então, Exatamente. assim, como que você faz isso em inscrições? Ó, entrou uma pessoa aí, ó, Roseli, né, que é uma tia minha que ela adora esse tema aí, Viking. Tia, a gente tá falando sobre tatuagens nórdicas. Chama a Lê aí que ele vai adorar essa live. Tudo bem, Roseli? Ela Valeu. ama esse tema, cara. O cachorro dele se chama Floki. Oh, que é legal. Muito Cara, legal. massa. Então, é um outro alfabeto, é uma outra maneira de escrever, né, Duda? Na verdade, existem vários sistemas rúnicos diferentes, não é um só, né? E o pessoal, é engraçado que o mais divulgado que se tem hoje é o Elder Futhark, né? Que todo mundo conhece, que está nas redes sociais, que ele foi utilizado como oráculo, né, e etc. E todo mundo fala assim, porque essas runas são as runas vikings. Não, não são, né? Isso daí a gente está falando de Era Wendel, a gente está falando lá do período das migrações. Esse alfabeto rúnico específico foi utilizado lá no século II, né? Do século II até o século VI, aproximadamente, né? E os vikings começam no final do século VII, né? Então eles não tiveram nem contato com essas runas. A galera fala, não, porque isso é viking. Não, não é, né? Os vikings usavam outro sistema rúnico, né? Que é o Younger Futhark, né? Que também tem várias variações de acordo com a região,
de acordo com o idioma, porque as runas são caracteres fonéticos, né? Cada letrinha ali representa um ou mais sons, né? E são pertinentes ao idioma, à língua, né? Então não dá para você simplesmente pegar uma palavra em português e tentar escrever com as runas, porque não vai dar certo. Porque nós temos sons, né? Nós temos sons, fonemas do nosso idioma que não existia nas línguas nórdicas. Não existia no nórdico antigo. Então, não tem letra que reproduza esse som. Né? Não corresponda, né, Dugan? Você não tem algo que corresponda à letra A, à letra B, à letra C, né? Não é tabelinha, como você falou. Por exemplo, tem uma das runas, né, uma das letras, né, que é Urd, que teoricamente teria o som do U, né? Depende, ela pode ter o som do U, ela pode ter o som do O, ela pode ter o som de OU, ela pode ter o som do Y, ela pode ter o som do V, né? Então, depende, você tem que conhecer o idioma para você conseguir reproduzir aquilo, né? Então não dá, simplesmente não dá. Nesse sentido, é mais fácil a pessoa te falar o que ela pretende fazer do que ela falar para você fazer literalmente. Literalmente. Porque daí o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar a sua ideia, né, de frase, o que você quer escrever. Sei lá, eu quero escrever que a família é a coisa mais importante na minha vida. Por exemplo, um exemplo de uma tatu que rolou, de fato. Né? O que eu fiz? Eu peguei essa frase, traduzi para o nórdico antigo, e aí sim eu fiz a transcrição disso para o alfabeto rúnico. Entendeu? Entendi. Então, olha, esse é o meu trabalho. Interessante isso, né, cara? Porque quantos erros... Porque aí sim a gente pode falar que é um equívoco, não é nem uma transformação, né, Dugan? Quantos erros são cometidos nesse sentido, né? Da gente olhar ali uma tabela, às vezes informações que a gente nem sabe a origem, a fonte daquelas informações, e sai reproduzindo aquilo. Exatamente. Né? Aí a gente cai, como aconteceu de uma cantora famosa aí, que fez uma tatuagem oriental, e ela achou que ela estava juntando duas palavras lá, que ela achou que ia ter um significado, e ela acabou escrevendo grelha no braço. Porque grelha? Porque ela juntou duas letras que tinham significados completamente diferentes, né? Mas as duas juntas escreviam a palavra grelha. Né? Então, você corre esse risco, né? Sim. Né? Você corre o risco de escrever uma bobagem, né? Achando que você está escrevendo uma coisa super legal em português e você está escrevendo uma bobagem em nórdico antigo, por exemplo. Né? Não é legal. Então, aí vai outra pergunta. Imagino que as pessoas chegando no seu estúdio, às vezes elas têm uma expectativa e que no final das contas o trabalho sai completamente diferente. Imagino que até mais embasada, que a pessoa compreenda melhor, né? Sim. É uma mudança muito positiva, imagino. Então isso é uma coisa recorrente no estúdio. Isso é uma coisa recorrente no estúdio. Às vezes a galera quer chegar a escrever só um nome, por exemplo. Né? Quero escrever um nome com as runas. Ok, né? O que eu vou fazer? Qual é o trabalho de fazer? Né? Eu vou estudar a raiz etimológica daquele nome, saber se aquilo existe uma correspondência em nórdico antigo do nome. Se não tiver, eu vou atrás do significado, como eu falei, o significado etimológico. Vou fazer uma tradução disso para o nórdico antigo para daí poder escrever para as runas. Então, assim, é um puta de um rolê que você tem que dar, entendeu? Para conseguir escrever um nome. E a galera não entende isso, né? Muitas vezes o cara acha, é só escrever com as runas. Não, não é. Né? O negócio é muito mais complicado. O nórdico antigo, o Norrøntmol, que era o idioma falado pelos vikings, né? Como é o idioma? Chama Norrøntmol. Norrøntmol. Isso. Né? Essa era a língua que os vikings falavam, né? Era a língua falada por todos os países escandinavos e nórdicos, tá? Tem diferença, né? Quando a gente fala de Escandinávia, a gente está falando só da Península Escandinava, então é Dinamarca, Suécia e Noruega, só, né? E os países nórdicos, que são todas as ilhas que tem ali em volta, né?
Só esclarecendo para a galera entender o que é nórdico e o que é escandinavo, né? São estéticas diferentes também, Dugan? Então, daí a gente entra nos períodos, né? Tem estéticas diferentes de acordo com cada país, e é por isso que, por exemplo, quando a gente fala de tatuagem, cara, a gente vai emendando um assunto no outro e nunca termina um, né? Mas vamos lá. Que é uma vida, né? É muita coisa. É um contexto, né, diferente, né, cara? É muita coisa para falar, mas vamos lá. Quando a gente fala de tatuagem nórdica, né? Aí vem as definições, né, de uma coisa para outra. Nórdico, você pode pegar tudo que está relacionado aos países nórdicos escandinavos, tá? De qualquer período histórico, né? Geralmente, o que a gente faz? Né? Pega desde lá da Era do Bronze nórdica, que a Era do Bronze acontece mais tardiamente na Escandinávia do que no resto da Europa, né? Eles começam depois. Então, a Era do Bronze lá começa em 750 a.C., mais ou menos, tá? Então, você imagina, vai desde aquele período até a Renascença, né? Tudo isso a gente pode colocar dentro do guarda-chuva do nórdico, né? Tá. Então eu posso fazer as tatuagens inspiradas nos petróglifos, por exemplo, que foram encontrados na Noruega ou na Suécia, são aqueles desenhos rupestres entalhados em pedra, né? Aquilo lá é considerado uma tatuagem nórdica, se você faz um desenho parecido com aquilo, né? Tem alguns, inclusive, no meu perfil, a galera que não se identifica exatamente com isso, depois é só olhar lá, vocês vão ver, um desenho bem com cara de pintura rupestre, é aquilo que eu estou falando, tá? E o que acontece? Isso é uma tatuagem nórdica, mas não é uma tatuagem viking, tá? Como eu falei, a viking é um período histórico, né? A era viking é um período histórico, que vai do século VII, tá? Do finalzinho do século VII, até o começo do século XI, tá? Dentro desse recorte específico, a gente tem estilos artísticos, né? Que mudam, então, né? A gente falou disso hoje, né, Dugan? Mudam por região, mudam por período, tá? Então, até hoje foram considerados, né, catalogados 7 estilos artísticos diferentes, só da Era Viking. Caraca! Né? Então, o que eu faço? Eu estou no seu perfil, eu estou tentando encontrar a parte rupestre, mas a galera que tiver interessado para fazer isso com calma, entra lá no Dugan Tattoo. Tá fixado mais aqui. Fácil. Legal? Mais fácil. Entra lá, dá uma olhada. Tem algumas coisas que estão mais para baixo, porque faz tempo que eu não faço especificamente a tatuagem rupestre, né? Então ela tá um pouco mais distante para lá. Mas é só rolar ali, vocês vão ver, tem bastante coisa, tem bastante material ali. Interessante, tá? Mas então, e esses estilos artísticos todos, eles têm que ser estudados, né? Porque muda, a característica do estilo muda, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um animal, eu quero fazer um dragão, né? Que é as serpentes. Eu vou fazer ela no estilo Yelling, por exemplo. Ela tem uma característica, né? No estilo Yelling tem o focinho é de um jeito, o corpo é de outro, não tem topete, formato de olho redondo, né? Tem algumas características específicas. O tipo de entrelaçado que os nós fazem, né? O estilo Yelling tem o seu jeitão próprio. Mas agora eu quero fazer uma outra no estilo Ringerick, por exemplo, né? A gente está falando, o Yelling é um estilo específico da Dinamarca. É um desses 7. É um desses 7. O Ringerick é um estilo que surgiu na Noruega, né? Então, ele muda as características. O formato do olho do animal muda, o formato do focinho, o tipo do nó vai ser diferente. Esses têm mais um topetão, parece um bicho punk, sabe? Tipo, tem umas características específicas de cada um desses estilos. E não dá simplesmente para você chegar e misturar um estilo com o outro, né? Entendi. Você pega o nariz de um com a pata do outro, com o rabo do outro, vira um Frankenstein, né? Pode até ficar muito bonito, mas aquilo tá fora do estilo, né? Aí seria o neonórdico, né? A gente já tá
mudando um pouco, né? É um neo-nórdico e até bem esquisito. Porque você junta você junta coisas bem diferentes, né? Com certeza. E voltando àquele nosso papo lá atrás, né? Tem regrinhas, tem coisinhas para você fazer ali que tem que ser seguido passo a passo. Como os orientais. Um dragão japonês, por exemplo, se for fazer um dragão japonês, você tem que aprender uma série de bichos antes. Você tem que aprender a desenhar um galo direito para saber como é que faz uma pata. Você tem que saber como é que desenha um cachorro muito bem para saber como é que faz o focinho. Um cervo muito bem para saber como é que faz um chifre. Uma cobra muito bem para saber como é que faz o corpo do animal. Então, assim, você tem que saber outras coisas antes. A mesma coisa se aplica para isso, né? Você tem que entender os estilos e as variações do estilo, porque ainda tem essa para piorar, né? Cara, na realidade, muita informação nova aqui, né? São 7 vertentes ali, né? Então é muita informação também para uma pessoa que está entrando nesse universo, né? Você teria alguma forma, assim, aquele tatuador, aquela tatuadora que quer fazer essa tatuagem da forma mais autêntica, original possível? Você teria algum lugar, alguma fonte, assim, para que a pessoa consiga buscar informações de qualidade? Claro, imagino que no seu perfil, por exemplo, é uma mas para você se informar da forma mais correta e acabar não cometendo esses erros aí, né? De acabar fazendo esses Frankensteins. Uma coisa interessante para quem está começando e quer estudar sobre o assunto, procurar fontes históricas. Então, não adianta você ir lá no Pinterest e jogar lá tatuagem nórdica e achar um monte de coisa. Não, esquece isso. Porque aquilo lá já são interpretações de outros artistas. Já são releituras artísticas. Tá? Então, vai na fonte direto. Então, você vai entrar em sites de museus, por exemplo. Procura lá, museu na Noruega. Museu, sei lá, na Dinamarca. Acha esses locais e vai estudar as peças de arte lá, né? Então, você vai estudar vestimenta tradicional. Nas vestes tradicionais, você encontra bordados, por exemplo, com os desenhos tradicionais. Vai estudar isso, né? Reproduz aquilo. Pega aquele desenho, sei lá, achou lá uma gola que tem um desenho super bonito. Pega aquela gola e vai redesenhar. Faz aquele desenho de novo, para você entender a mecânica da coisa, como que o artista chegou naquilo, né? Por que ele fez aqueles nós daquele jeito? Não é você chegar lá e fazer um monte de voltinha não, né? Estuda os caras mesmo, como eles faziam na época. Pega lá uma reprodução de uma espada, né? Pega um achado arqueológico, vai olhar aquilo, entendeu? Como que era a espada? Vê a proporção da lâmina para a proporção do cabo, como que era o pomo, como que era a guarda daquilo. Aí você vai conseguir reproduzir isso na sua tatuagem, né? Então, estuda primeiro arte na fonte. Vai no museu, vai lá, tem o navio de Oseberg, por exemplo, né? Que é isso está no Museu Nacional da Noruega, né? Tem um navio enorme, cheio de entalhes, todo esculpido. Olha, tem foto daquilo de perto, né? Você não consegue ir até lá olhar? Olha pela foto, tem foto ampliada daquilo. Reproduz aquilo, tira o desenho daquilo, né? Então, essa é a minha dica principal, né? Quer começar a estudar? Estuda direto na fonte. Vai na arte tradicional dos caras e começa a reproduzir aquilo, tá? Outra dica, quer aprender a escrever com as runas? Então você vai estudar, vai fazer um curso de runologia, vai fazer um curso de nórdico antigo, entendeu? Existem esses cursos, você consegue fazer, dá para fazer isso no Brasil, em português. Aí, mais uma recomendação, segue o pessoal lá do Caminho Nórdico. Eles têm como orientar, eles têm curso, tá? Inclusive, quando tem turma, eu abro turma aqui pelo estúdio, né? Eu geralmente divulgo para a galera, então segue o perfil, acompanha todas as publicações, clica lá nas notificações, né? Que eu aviso, quando tem turma nova desses cursos, eu aviso para a galera, tá? Então vocês vão aprender como que você vai escrever isso direito, né? De maneira correta. Então, cara, não adianta, não dá para ter preguiça de estudar. Quer fazer tatuagem nórdica séria, tradicional? Vai ter que estudar.
vai ter que pegar as Edas, vai ter que ler as Edas de cabo a rabo, a Eda em prosa, a Eda poética, vai ter que ler as sagas, né? O cara tem que ser apaixonado. Quer fazer tatuagem nórdica? Tem que ser apaixonado por história, por cultura nórdica, escandinava. O cara tem que gostar disso, né? Se não gostar, sinto muito, vai fazer qualquer outra coisa, mas a tatu nórdica não é para você. Entendeu? Cara, é louco isso, né, Dugan? Porque você vê que é menos inspiração em tatuagens e mais em artes. Você falou de vestimentas, eu nem esperava que você falasse dessa questão. Até imaginava os barcos para você tomar como inspiração, as lendas, né, os mitos. Mas você vê que é todo o contexto que vai contribuir, né, porque não adianta você pegar uma espada romana e fazer as inscrições de runas, que é, né, como a gente está entendendo aqui, que é de um período às vezes mais antigo até. Já vi muito isso. Olha que louco, né, cara? Já vi muito isso. A gente vai apurando também esse sentido, né, Dugan? Cara, e videogame também não funciona, tá? God of War, porra, cara. Também não funciona. Olha, que loucura, né? Mas eu vejo assim, Dugan, não é um estilo que eu pratico, né? Tenho um interesse gigantesco aqui, né? Até por esse motivo, me faz pensar uma outra coisa. O quanto é importante, quando você vai fazer um trabalho, se você realmente quer garantir um trabalho sério, que você encontre as pessoas que se dedicam àquilo. Porque não é do dia para a noite que você se torna um ou uma tatuadora nórdica, né? Nórdico nunca será, na realidade, nesse sentido, né, Dugan? Se a gente está buscando a originalidade, mas que você seja original naquilo, né? Sim, sim. Então, é muito importante que você encontre as pessoas certas e não é todos que fazem tudo. Isso, na realidade, seria até impossível, né, Dugan? Seria impossível. Tanto que, falando até do que a gente estava falando a respeito das inscrições rúnicas, cara, eu vejo muito isso acontecendo lá fora, com caras de lá, né, dos países nórdicos mesmo, né, que tem isso de berço, cara. O cara nasceu ali, ele respira aquela cultura todos os dias da vida dele. E faz errado. Escreve coisa errada, entendeu? Então, assim, eu cheguei a questionar, inclusive, um dos tatuadores, óbvio, eu não vou citar o nome, mas eu cheguei pro cara e falei assim, porra, cara, por que você tá fazendo essa inscrição rúnica desse jeito? Tá errado, né? Aí ele me respondeu assim, porque esteticamente é mais bonito. Né? Eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Claro. Né? Não é porque a estética é bonita que você vai fazer qualquer coisa. Né? Você não vai escrever um caractere chinês no seu braço, vai botar lá Coca-Cola só porque é bonito. Né? Tudo bem, tem o doido que vai querer fazer isso, não estou questionando. Né? Vai ter gente que vai fazer. Né? Acho super legal, até faz. Né? Mas não para o profissional que se dedica a isso, né? E fala que está fazendo um negócio sério. Né? Mas sabe o que eu vejo, Dugan? Eu acho isso que é uma patologia da maneira como a gente está tratando todas as nossas relações, no sentido de você tratar isso como consumo pura e simplesmente, né? Então, é bonito, para mim tanto faz, se é nórdico com chinês, nórdico com, né? Essa salada toda, porque no final das contas, a cultura do consumo, ela criou um pouco isso, né? Você vulgariza esses temas, né? Não só o tema das tatuagens nórdicas, que é o que a gente está conversando hoje aqui, mas se você olhar o Maori, que foi citado na conversa, então você tem esse comportamento aí, que é uma coisa que se tornou até incontrolável pela maneira que a gente trata as coisas, né, Dugan? Assim, mais uma vez eu falo, eu não condeno quem faça. Arte é livre, você pode fazer o que você quiser com arte. Mas, no meu caso específico, eu tento fazer uma preservação cultural, né? Então, é diferente, né? Por isso eu tenho que ser rígido, né? Eu tenho que tratar isso com compromisso, né?
Não só diferente, como é extremamente importante, Dugan, porque eu vejo assim, cara, o papel que você está fazendo na área da tatuagem, porque como você disse, existe uma comunidade que cuidam de diferentes coisas. O cara que produz hidromel, ele tem ali os fundamentos para isso. Você fala de tatuagem, então você consegue trazer essa informação para a contemporaneidade, né, para as pessoas que estão aqui hoje presentes, se alimentando dessas fontes, para reproduzir coisas interessantes, legais, com fundamento, você se torna um pilar extremamente importante, porque se as pessoas como você faz pararem de fazer isso, o que vai ganhar mais força? Esse mercado, essa estética totalmente prostituída, vulgarizada, né? Onde você não entende de onde vem, para onde vai. E que já tem, né? Que já tem mais força. Já tem mais força e vai ter sempre. Né? Vai ter sempre. Mas sempre tem que ter aquela portinha, sabe? Aquele estúdiozinho escondido, né? Sim, que cara. ainda faz o rolê tradicional. Né? Então, esse sou eu. Cara, eu acho isso sensacional, Dugan, de verdade, cara. Eu acho sensacional. Vamos só migrar para um outro ponto, cara. Porque a gente vê que as conversas são né, enfim, coisas que a gente vai puxando outros ganchos e tal. Cara, tatuagem elétrica ou handpoke ali, como que você trata isso? Então, né, eu sempre prezo pelo handpoke. Né? Tá. Porque o handpoke tá mais próximo do tradicional, né? Você quer uma tatu mais tradicional, mais próxima do que seria uma tatuagem feita naquela época? Então vamos partir para esse caminho, né? Eu sempre vou batendo na tecla. Não dá para saber exatamente como era, porque não existe pele preservada que indique como isso era de fato. Tudo que a gente faz hoje são conjecturas. Eu deixo isso muito claro o tempo inteiro, né, que é para as pessoas não botarem o dedo na minha cara depois falando, você está pagando de super tradicional, mas isso nem existe, tá? Existe toda uma cultura por trás, existe toda uma bagagem por trás. E o meu trabalho está sendo exatamente de garimpo dessas coisas para trazer isso para tatu, né? Então, assim, eu não estou inventando coisas, eu estou trazendo o que a história me conta, né? O que a história me mostra, o que a arqueologia traz para mim. E é isso que eu estou reproduzindo no meu trabalho hoje. É lógico, amanhã isso pode mudar? Pode, porque a história muda de acordo com o que a gente vai encontrando a respeito da história. Né? A gente então falou pode das ser que eu mude cores, de opinião. Né? A gente falou das cores. Que nem tem pedras rúnicas, por exemplo, que são super coloridas. Mas assim, os pigmentos que eles usavam naquela época para reproduzir essas pedras eram amarelo, preto, vermelho e azul. Eram essas 4 cores que eles tinham, né? E era isso que eles reproduziam. Hoje, nas minhas tatuagens, é o que você vai encontrar de cor. Eu vou fazer com azul, com amarelo, com vermelho, né? E o preto, óbvio, né? Que era o que tinha de pigmento naquela época, né? Pode fazer com outras cores? Se eu quiser colocar roxo, se eu quiser colocar cor de abóbora no meio, pode. Pode, cara. Arte é arte. Você faz o que você tiver a fim de fazer, né? Tem tatuadores lá fora que são fera e os caras estão mandando ver e estão metendo cor em tudo. Beleza, né? Fica um trabalho lindo, é uma releitura. Como eu prezo pelo tradicional, pelo que é mais histórico, artisticamente falando, eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou preservar, eu vou me fechar nessas cores que eu te falei. Entendeu? A não ser que a arqueologia, a história possa te mostrar um novo caminho também, né? Exatamente. De repente o cara achou, tem um achado arqueológico lá que o cara tá usando, né, verde limão. Eu falo, como eu nunca vi isso. Né? Então, beleza, vamos passar a usar verde limão porque historicamente, tinha esse pigmento, então vamos usar. Né? Então, é isso que eu tô querendo mostrar. Esse resgate, né? Esse resgate, exatamente. Né? Que nem tem mais cores para as roupas, por exemplo. As roupas eram mais coloridas, tinham outros pigmentos importados, coisas que eles traziam de fora? Tinha. Né? Posso usar isso nas minhas tatuagens? Pode. Né? Pode. O que eu me refiro são as esculturas em pedra. Né? Mas as vestimentas têm cores diferentes. Quer usar? É histórico. Beleza, manda ver.
entendeu? Cara, eu acho isso massa, porque realmente tem um propósito muito claro no seu trabalho, né? Eu até vou voltar um pouquinho, Duga, entre máquinas elétricas e handpoke, né? Queria saber Sim. a sua opinião. Cara, o handpoke, ele cria uma atmosfera meio primitiva para o ofício, né? E ele também me parece, eu ainda não tenho uma tatuagem em handpoke, né? Eu gostaria de fazer essa tatuagem. Aí, ó. Por Você favor. leu meu pensamento, cara. Eu adorei seu trampo de verdade, não é porque eu tô falando contigo aqui. Quando eu vi ali o Elcio, né? Um conhecido nosso, aí ele me falou, olhei o perfil, cara, impressionante mesmo como você consegue reproduzir através do handpoke ali formas que é até difícil, porque com a máquina você tem uma velocidade, você já tem uma força já muito permanente ali, a mão é diferente, né? É ponto A mão a é ponto. diferente. E eu acho que é isso que cria uma atmosférica também meio ritualística, meio primitiva. O que você acha, assim, em relação a isso, cara? Você nota mudanças de sessões, assim? Entre sessões? Totalmente. Bom, primeiro, abraço pro Elcião, obrigado aí. Da Valeu. Né? Esse é das antigas, né? Das antigas, né, cara? Celeste. Mas vamos lá, Celestão, velho de guerra, sempre no coração para sempre. Da hora, mano. Então, mas vamos voltando para essa questão, né? Eu senti muita dificuldade. Quando eu saí da máquina elétrica e fui para o handpoke, eu senti muita dificuldade. Os primeiros trabalhos ficaram uma porcaria, né? Porque até você pegar o jeito, realmente, até pegar a mão, é difícil, cara. E eu falo para você, o estudo tem que ser constante. Eu estudo todos os dias, né? Todo dia eu penso numa forma diferente, num jeito novo de aplicar, porque não tem regra. O handpoke não tem regra, né? Não tem uma técnica específica. Tem assim, né? Lógico, tem o handpoke, mesmo com o poke and scratch, né? Você vai fazendo com as raspadinhas de agulha, né? Tem o hand tapping, que você vai batendo, né? Então tem as diferenças de técnicas de aplicação, tá? Cara, que legal. Mas você tem que entender como que você funciona, qual é a mecânica do seu instrumento, que é esse aqui, né? Tá. Porque, como qualquer trabalho de arte, né, isso depende de extensão, né? Extensão muscular, extensão dos nervos, enfim. Então, é exercício constante. Você tem que fazer exercício para as mãos. Eu estava acostumado a lidar com a máquina elétrica. Por exemplo, você vai fazer uma curva com a máquina. Você apoia ela ali, né, a 90 graus da pele, e você faz um movimento com o punho duro, né? E o círculo sai perfeito, fica ótimo, né? Ou se você pode até dar aquela inclinadinha 45 e acompanhar a linha, beleza. No handpoke, você tem obrigatoriamente que fazer esse movimento, né? Você tem que acompanhar o movimento todo com o punho. Você tem que abrir o punho todo para fazer. E você tem que lembrar que você está fazendo esse movimento e ainda trazendo a agulha, né? Então, cara, é todo esse conjunto, né? Peito, ombro, cotovelo, punho, isso muda completamente da máquina elétrica para o handpoke, né? Então você tem que se reabilitar mesmo. É uma outra forma de tatuar, né, cara? É uma outra forma de tatuar, é completamente diferente. Por isso que eu falei, no começo, cara, saía uma porcaria. Os primeiros trabalhos que eu fiz, e agradeço muito aos meus amigos, Jorjão, meu querido. Foram os primeiros a topar o handpoke. Saiu com umas porcarias minhas também, ó. Fê, Beija-Flor, ó. Né? Esses uma caras, evolução, né, cara? Esses caras toparam e falaram assim, mano, faz em mim. Eu falei, você tá louco, eu não sei fazer isso ainda. Faz em mim, não tem problema. E saiu uma desgraça, né? E é legal você falar de amigos, né, cara? Porque assim, eu não li todos, pessoal. Perdão aí não ler, porque às vezes a gente para ler um comentário, a gente também interrompe uma ideia ali. A ideia é trazer informação para vocês. Então, muitas vezes eu não leio o comentário por causa disso. Mas olha o Abel falando, salve, mestre Dugan, prestem atenção no que ele falou, Abel! Abel, cara, o Abel faz um neonórdico foda pra caralho. Acompanha o trampo do cara lá, que o cara é monstrengo, tá? Esse
uma das diferenças que a gente estava falando com relação a estilo, né, o que era mais tradicional, as releituras. O Abel é um puto exemplo de um cara que faz um neonórdico pica, né? O cara é monstro, né? Tem uma puta aplicação, uma cor impressionante ali no que ele faz, uma linha linda que eu falo para ele, assim, cara, você é um monstro, né? Porque o trampo do cara é cirúrgico, o cara é um arregaço, tá? E assim, o cara faz exatamente uma releitura, ele se inspira na arte tradicional escandinava e dá a cara dele, né? E faz o estilão dele, que é muito característico também. Você bate o olho, você saca aquele trampo do cara, né? Sim. De ver, porque ele tem um estilo muito característico, né? Isso é então, muito legal, né? Isso é um puto exemplo, né? Sabe isso é um puto exemplo de alguém que faz um trampo foda. Diga. Cara, eu acho que realmente é aquilo que a gente falou, a arte não tem limites. O que é mais legal é quando você tem a ideia bem clara do que você está fazendo, das fontes que você bebe. Então, se você se considera um cara que faz tatuagens nórdicas tradicionais, você sabe a qual fonte pegar essas informações. E se você sabe que você muda, você também entende com clareza o que é o neonórdico, né? O que corresponde a quê, e não fazer essas misturas que, de fato, não tem nenhuma conexão, né? Ó, o B. Monteiro aqui também falando, Betão aí na sala, Yankee, Dugan é o melhor do Brasil, ele é foda, valeu, Dugan, meu querido. Isso aí. Valeu, Breno, meu querido. Breno é meu outro padawan. Olha que legal, cara. Breno Monteiro, ele é especializado em microrealismo. Ele faz umas tatuagenzinhas minúsculas. Tá. O moleque manda bem e está estudando agora tatuagem nórdica, está estudando handpoke e está desenvolvendo super bem. Está desenrolando legal. Melhor professor. Cara, eu imagino que sim, porque eu aprendi coisa pra caralho com você hoje aqui, Dugan. De verdade. Porra, mesmo, que legal. Cara. Alguns termos. Bom, tatuagens nórdicas, como a gente está bem dizendo, né? A gente tem pouca informação sobre isso, pelo menos de forma facilitada. Ó, Betão, Yankee aí, ó, assistindo, Max Alves, só gente bonita. Valeu, ó, o Paraná, galera. O pessoal do Paraná aí tá presente aí, Max Alves. Ó, que legal, valeu. Em breve eu tô aí, hein? Logo mais no Paraná também. Sim, cara, sim. Você já vai passar a sua agenda aqui, deixar um recado rápido, que eu faço isso como alguns pequenos intervalos pra gente dar uma respiradinha. Você que chegou agora, e tem muita gente chegando agora, porra, muito feliz aí que tem muita gente assistindo. O papo hoje não foi um papo, foi uma aula, né, aqui com o Dugan. O que se trata? Para você que chegou aqui e não sabe aonde está, né? Pod Modificast é um canal que fala sobre modificação corporal, tatuagem e piercing. Legal? Nós temos entrevistas dessa forma aqui, com pessoas incríveis, como hoje a gente está com o Dugan. A gente tem mais de 100 conversas que ficam registradas aqui no nosso Instagram, no YouTube e no Spotify. Legal? Para você que gosta só de escutar o som enquanto está fazendo alguma outra coisa. Então segue a gente para você ter contato a essa paulada de informações aí que a gente está produzindo aqui no Instagram. E você que quer entender quem é o Dugan, acompanhar o Dugan, além de assistir esse podcast aqui, essa live, vai lá seguir o cara. Ele dá dica não só de tatuagem um monte, né, Dugan? Mas tem música, filmes. Tem uma porrada de coisa. Tem um canal no YouTube também, onde eu falo sobre alguns símbolos que a galera me pede bastante para tatuar, né? Então, eu estou explicando o que é, qual a origem, de onde veio, se é nórdico, se não é. Né? Então, para a galera acompanhar também, né, que tem bastante informação bacana lá. Ó, vale a pena, viu, pessoal? Vale a pena mesmo. O cara é brabo. Ó, se eu fizer uma tatuagem do Asterix e Obelix. O Max, eu tenho certeza que ele fez ali uma brincadeira. Se você assistir a nossa live, você vai entender por que aquele cara com chapéu de chifres ali, comendo um frango, né, que a gente falou, né, Dugan? Não tem nada a ver com... É isso aí. Galera, enche o dedão aqui no coração, que o Dugan agora vai passa a agenda. O que você tem aí para fazer? Que você falou vai no Paraná e tudo mais? Então, pretendo ir para o Paraná, ainda não tenho data, tá? Para esse ano, o que eu vou fazer? Agora, em abril, né, daqui uma semana e meia,
eu tô lá em Porto Alegre, tá? Vou tatuar lá, vou ficar uma semana, 10 dias eu vou ficar por lá, né? Então... Aí, ó, pessoal do Sul, fica ligado aí. Sim, ó, ainda tem um horário disponível. Caraca. Né? Só um. Né? Então, e a gente quem quiser, tem corre lá que dá gente tempo do Sul ainda. Aqui. Tem uma galera do Sul gente bacana, do Sul legal. Que acompanha o canal então, aqui, cara. Se quiser, corre lá que só tem um dia disponível, tá? Mas massa, logo mais vou para Curitiba também, né? E se tudo der certo, até o final do ano, eu tô em Minas Gerais. Né? Que legal. Então, ainda não tenho as datas. Assim que eu tiver as datas, eu vou divulgar nas minhas redes sociais, tá? Mas, por enquanto, o sol que está certo, agora já com data definida, é para Porto Alegre, tá? E, galera, quem tiver interesse de outros estados, quiser que eu vá para o seu estado para fazer tatu, me manda direct, conta lá a sua história, conta o que você quer fazer, fala a tua cidade que a gente vai dar um jeito de se programar aqui também. Porque às vezes é muito complicado para a galera vir até aqui, né? Agradeço muito, porque tem gente que vem de longe. Cara, eu tenho cliente que vem do Amazonas, tem cliente Caraca, meu. Pois é, tem cliente que vem de lá, bicho, o cara se atira de lá para cá, né? Tenho 2 grandes clientes de lá do Amazonas que vêm tatuar pelo menos uma vez por ano, os caras estão para cá. Que legal, mano. E vem só para tatuar, o que eu acho incrível, né? O cara vem, faz a tatu e volta. Né? Cara... Enfim, só tenho a agradecer, cara. Mas isso é Dugan Experience, né? Na realidade, você tá... Cara, do que eu conversei aqui hoje com você, eu já recebi uma aula, né? Você deu uma aula aqui para mim, que legal. Para os espectadores. Então eu vejo que você entrega muito mais, e isso é o propósito do nosso canal, Dugan, é mostrar que é muito além de uma modificação corporal, é muito além de uma pintura, é muito além de um desenho, é muito além de uma perfuração. Nós, como tatuadores, né, body piercers, modificadores corporais, a gente cria experiências, né? Cria marcos na pessoa, né? Eternos, permanentes ali, pelo menos enquanto ela viva, né, cara? Exatamente. Isso é muito poderoso. Então, porra, é claro que você vê o cara, quando ele vai do Amazonas para São Paulo fazer uma tatuagem, cara, na realidade é de se esperar que de fato isso aconteça, porque você entrega muita coisa bacana, assim, muita coisa exclusiva, né, cara? Então, é natural que as pessoas vão te procurar. Tem um cara que eu preciso citar, o cara veio de Blumenau pra cá de carro. Ele saiu de Blumenau na madruga, chegou aqui de manhã, a gente tatuou o dia inteiro que o cara fechou o peito, né? Olha. O cara entrou no carro e voltou pra Blumenau porque ele tinha que trampar no dia seguinte. Né? Cara, caraca, o que eu vou falar com um cara desse? É uma saga heróica que merece ser registrada ali. Pois é, o que eu falo para essa galera senão gratidão eterna, porque, meu, é uma galera que realmente mora no meu coração, assim, cara. O cara se dispor a fazer um rolê desse é muito foda, é muito foda. Cara, mas parabéns, isso daí é um mérito também do seu trabalho que você está desenvolvendo. Ó, tem perguntinhas aqui, eu vou falar aqui, ó. A Bia, né, que é parceira aí do Dugan, falando do canal do YouTube do Dugan Tatu, acompanhem lá. Então, ó, Dugan Tatu lá no YouTube, para vocês que querem mais informações aí, tem vídeos lá para você acompanhar. Gabriel Mariano falando, Dugan, você já tomou hidromel do Philip Miad? Já tomei Philip Miad, é bem gostoso. Legal, cara. Alessandro, um abraço aí, meu irmão. Culturalmente, existe algum símbolo nórdico que não é recomendado tatuar? Tem alguma coisa que você não recomendaria? Cara, assim, a gente entra em algumas questões bem delicadas, né? Um símbolo que é complicadíssimo de a galera tatuar, né? Alguns símbolos, são as runas de maneira solta, displicentemente. Né? Faz lá uma runa solta. Isso é uma coisa que eu não recomendo, né? Por quê? Existem grupos neonazistas
que utilizam esses símbolos exatamente assim, marcando o corpo de forma solta, aleatória, tá? E você pode ser confundido com um extremista desses. Isso não é uma coisa legal, tá? Então, é algo que eu recomendo fortemente. Não faça simplesmente runas soltas, né? O ideal é que você faça, de fato, uma inscrição, né? E, de preferência, que ela venha aí acompanhada de algum ornamento, que seja uma coisa mais artística, para você não cair o risco de ser confundido por aí, né? Cara, Mas, que perigo, né? infelizmente, né? Eu costumo dizer, eu falo até que isso é uma apropriação cultural, né? Porque muitas das vezes os caras não entendem nem o que é aquilo, o que aquilo representa. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns caras desses, e você vê claramente que o cara não sabe um pingo de história, né? O cara não sabe nem sobre política muitas vezes, né? E tá num movimento político porque tá na onda, porque ele acha que ele pode ser supremacista num país miscigenado como o Brasil, né? É uma crítica. Geralmente eu não gosto de entrar nesses temas, né? Não gosto de entrar nesse assunto, mas isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Não, mas eu acho importante, né, falar. Duga? Porque, na realidade, é até irresponsável isso, né, cara? E às vezes é uma irresponsabilidade pela ignorância, por não conhecer, então acho que é importante ser dito, né? Uhum. Então, às vezes você pega algum tatuador ali que não conhece dos fundamentos de runas e tal, e acaba reproduzindo um símbolo, e às vezes a pessoa que está sendo tatuada também não tem conhecimento, ou tem e aquilo não fica evidente, né? E vai se disseminando aí uma cultura que se apropria de outras culturas, né? Exatamente. E aí cria esses movimentos aí que a gente está vendo hoje, a situação Ucrânia-Rússia, que dentro das justificativas russas tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Isso é uma parada muito séria, né? Porque, por exemplo, o pessoal hoje entra na internet e procura significado das runas. E aí o cara acha como se o caractere rúnico fosse um ideograma, né? Um ideograma chinês ou um ideograma egípcio. Não é, né? A runa não tem o significado isolado, né? Tem um significado, sim, mas isso foi encontrado num poema tardio, enfim. Dá para utilizar aquilo? Dá. Né? Se eu for explicar sobre isso, a gente vai fazer uma live só sobre isso, tá? Porque é muito complexo para falar superficialmente, eu posso ser mal interpretado por isso, tá? Então eu quero deixar claro que estou só fazendo uma menção a respeito, tá? Mas as runas não funcionam da maneira como a galera acha que funciona, com um caralhau de significados em um único símbolo. Não é assim que funciona. Pense em runa como letra. Tá? Então, você quer fazer alguma coisa que tenha, você quer, sei lá, força, escreve a palavra força usando as runas. E não bote uma runa para representar aquilo. Ou faça uma inscrição melhor, né? Mais bem pensada. Como era feito aquilo que eu falei de trazer a ancestralidade. Os caras não escreviam qualquer coisa, não era de qualquer jeito. As palavras não eram soltas, porque o Novo-Antimol é um idioma muito difícil, né? E tudo ele declina, né? Tudo, né? Até nome próprio tem declinação, né? Eles têm muito mais casos de declinação do que o latim, por exemplo, né? Então que é um idioma muito difícil. Cara, quando você entender. Por exemplo, você está falando uma frase num determinado tempo verbal, e você tem lá um sujeito que está executando a ação e um objeto que está recebendo. Tá? Você vai mudar o final da palavra. Você muda, por exemplo, sei lá, do Dugan, né? Tal objeto tal do Dugan, né? Aí você vai ter que, você não vai escrever do Dugan, você vai escrever Duganu, né? Que Dugan. É correspondente porque está indicando que aquele objeto é pertencente a mim. Entendeu? Isso é declinação, então. Quando a palavra ela muda de acordo. Isso, a palavra muda com a relação entre sujeito, predicado, objeto, enfim, né, verbo, tempo verbal.
Então isso muda muito. Caraca. É muito difícil de aprender, é muito complicado isso daí. É difícil para eu explicar assim rapidinho, tá? Tá. Mas tem muitas variações. Não dá para você simplesmente chegar lá e carimbar uma palavra, aquilo deixa de ter sentido. É uma palavra, aquilo está vazio, né? Você tem que colocar, você tem que pôr uma oração especificamente, né? Porque senão aquilo deixa de ter função de comunicação mesmo, não está comunicando nada, né? Tá simplesmente lá uma palavra jogada, um monte de letra jogada ali que não quer dizer nada, tá? Basicamente isso. Então, você quer escrever com runa? Escreva uma frase, faça uma inscrição de fato. Ah, não sei como fazer, me pergunta, entendeu? Ou vai atrás de alguém que manja do assunto, pergunta para essa pessoa, fala, como é que eu faço essa inscrição? Entendeu? É a melhor maneira de você ter alguma coisa tatuada do que você simplesmente botar letras soltas como se fossem ideogramas. Não é assim que funciona. E cuidado com algumas específicas. Tem uma chamada Otila, né? Que ela tem mais ou menos esse... Ah, não vou conseguir fazer com a mão. Ela parece um balãozinho assim, cruzado embaixo. Tá. Essa runa, ela é perigosíssima. Porque ela traz... Othila, quer dizer, em nórdico antigo, é uma propriedade que você herda, tá? Então, por exemplo, seu avô tinha um sítio, né? E esse sítio foi passado para o seu pai, que morreu e foi passado para você. Aquilo é uma Othila, né? Que é o nome dessa runa, tá? Então, é uma herança física, é uma propriedade que você herda. As pessoas hoje falam que Othila é a sua herança genética, que é a sua herança de sangue, né? Que a espiritualidade que traz aqui, e começa a viajar na batatinha, o negócio vai longe, tá? Tá. Não é assim que funciona, né? Aí a galera vai lá e fala assim, porque eu quero a minha herança sanguínea e não sei o que, e vai e tatua a porra da runa. O cara vai ser confundido com um neonazi, entendeu? Porque é exatamente o que os caras usavam durante a regência do nazismo, né? Eles usavam essa runa com uma pequena modificação, tá? Ela tem umas perninhas apontando para cima, mas é basicamente a mesma letra. Os caras usavam aquilo na lapela do uniforme, entendeu? Tá. Exatamente com esse propósito de falar que aquilo é uma herança genética, uma herança pura de raça. Não viaja, entendeu? Não viaja, cara, que não é isso que quer dizer. E se você fizer uma tatuagem de uma runa dessa, você pode ser confundido com um extremista e aí o negócio fica feio. Cara, que louco isso, né, Dugan? Porque se você buscar isso na internet, que a gente encontra ali fontes completamente equivocadas, mostrando símbolos que às vezes até pode vir fontes mal intencionadas, e você acabar reproduzindo uma coisa. Acho que só fica mais evidente o seguinte, cara, se você quer ter a garantia de que vai fazer um trabalho sério, né, fundamentado, como a gente bem disse, é buscar pessoas que estão envolvidas nesse universo. E ponto final, não tem como, né, tentar criar isso do zero sozinha, cara, que você pode inclusive correr riscos como esse aí que você está falando, que eu acho até perigoso, né, cara? E o que você falou da fonte mal intencionada, isso é real, tá? Às vezes não está explícito lá, né? Você pega um livro falando sobre o assunto, de repente o autor do livro, você fala, esse autor nunca teve nada, né? Não teve envolvimento com isso, mas as fontes que ele estudou, né? Tá. Às vezes o negócio não tá escancarado, às vezes ele não está explícito ali. Às vezes a pessoa reproduz aquilo, não é na má intenção, mas porque ela está reproduzindo uma coisa que vem desde lá de trás, né? Então, sim, existem fontes mal intencionadas, sim, existem fontes tendenciosas, sim, e isso é reproduzido até hoje, inclusive por gente que não tinha a intenção de fazer, mas faz porque viu que estava escrito não sei aonde e acha que aquilo é antigo e acaba reproduzindo. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Não, né? concordo, cara. Quer fazer um trabalho sério. Posso estar parecendo exagerado, né? Não, acho que não, cara. Eu acho que vai de acordo com o quanto você vê de importância no seu ofício, né, Dugan? Então,
Eu não acho exagero, cara. Na realidade, assim, você ser confundido com um grupo extremista nessa proporção, né, cara? Imagina o tanto de problema que você pode agregar na sua vida, e dependendo do local que você escolhe fazer essa marca, que fica evidente, cara, às vezes você não consegue nem viajar, você não consegue nem ir para outros países, você não consegue ir para algum bairro, né, onde você é identificado como uma coisa que você não é. Eu acho que fica bem claro. Se você quer fazer um trabalho sério, você precisa procurar pessoas sérias também. Ô, Dugan, eu vou fazer o seguinte, porque a gente vai upar esse programa. Cara, eu já percebi que daria uma série 2, série 3 aqui. Vem fazer sua tatu aqui, a gente cara, faz esse rolê enquanto tatua. Puta, vai ser massa, irmão. Porque eu sinceramente, o que me atrai muito, Dugan, no universo da tatuagem, que é o que eu investigo aqui através dessas lives, é o lado o além da marca, né? O ponto além da marca. Então, a parte ritualística, a parte de conexão, a parte de compreender marcas muito, muito além do que aquilo poderia ser visto, né? É quase que um código, entender esses códigos da tatuagem, né, cara? E eu vejo que você é o cara que você consegue trazer toda essa egrégora, esse universo aí, para pequenas marcas, pequenas, às vezes grandes, né? Como o caso do cara que você falou do peito todo. E você consegue trazer isso tudo aí para o seu ofício, cara. Duga, então, para que esse arquivo não fique extremamente pesado aí para a gente poder dropar ele nas redes sociais, a gente vai encerrar. Eu gostaria que você deixasse aí um recado para a galera. Se o pessoal quiser deixar uma pergunta aqui, a gente já respondeu algumas. Deixa aí para a gente poder encerrar a nossa live aí, que foi tão informativa, né? E senta o dedão no coração para chegar para mais pessoas aí, que nunca é tarde. Você que pegou a live agora, eu vi que muitas entraram agora. Fica tranquilo, tranquila, porque essa live vai ficar registrada aqui no YouTube e no Spotify. É isso aí, galera. Valeu. Obrigadão aí pela presença de todo mundo. Valeu pela oportunidade de expor aí o meu trabalho para a galera. Né? Acho importante, né? Então, se você está a fim de fazer aí uma tatu nórdica, uma tatu histórica, vem para cá, chama nas redes sociais, manda DM aqui no Insta, tá bom? Acompanha lá o canal também no YouTube, marca as notificações para você receber sempre os conteúdos em primeira mão, tá bom? E é isso aí, galera. Vão acompanhando aí os perfis que vocês vão saber de tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo e vem tatuar. Isso aí. Você vai estar no Sul, né? Rio Grande do Sul. Então, para você acompanhar a agenda, fica ligado lá na rede social do Dugan, tá? Dugan Tatu, com 2 Gs. É isso aí. Dugan, cara, obrigado pelo seu tempo, irmãozão. Porra, que live, hein, velho? Animal, Essa foi legal, valeu. Porra, eu gostei demais. Galera, todos vocês que assistiram aí, eu quero agradecer aí a presença de vocês, a audiência de vocês. Segue a gente aí nas redes sociais, que lives como essa aqui, você encontra aqui no nosso canal, legal? E Duga, mais uma vez, brigadão pelo seu tempo, irmão. Valeu, e como eu sempre digo no final dos meus vídeos, farvel! Farvel! Irmãozão, tamo junto! Valeu, galera, um ótimo dia pra vocês!